Bom, então, boa noite, pessoal. A gente estava discutindo aqui sobre os projetos de TCC de vocês. Isso faz parte da atribuição de cada professor, né? Ajudar vocês com isso, independente se é orientador ou não. E a gente estava discutindo exatamente um ponto muito importante. O que não pode ficar errado, ser errado no projeto e depois no TCC final é a metodologia. Então, quando vocês forem fazer um trabalho, confiram aquela metodologia 10.000 vezes, se for necessário. Como eu estava falando aqui, você pode reescrever a introdução, objetivos, você pode rediscutir os teus dados, refazer a conclusão, mas a metodologia, o único jeito é jogando tudo aquilo fora e refazendo o teu experimento desde o começo. O que na maioria das vezes não tem tempo, né? Não tem tempo. E é o caso de vocês têm que defender em dezembro. Então, pensem bem na metodologia. Se a metodologia não tem problema, ótimo, gente. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Vocês podem continuar em frente, devem continuar em frente. Mas pensem bem na metodologia, tá? Para não ter sabores depois, tá? Outra coisa muito importante que eu acho que vocês viram essa semana, né? É se preparar para qualquer banca. E como que a gente se prepara? Fazendo bons slides, falando bem, claro, com toda certeza, mas estudando. Estudando. De verdade. Eu, quando fui defender meu doutorado, eu estava muito nervoso, porque não tinha nenhum especialista na minha área. Eu já trabalhava com fauna do solo, né? E não tinha nenhum especialista em fauna do solo. Tinha 2 microbiologistas, mas foi complicado. E daí tinha um outro cara que não tinha nada a ver, e tinha um estatístico e etc. Não fui eu que escolhi a banca, foi meu orientador. E assim, eu estudei tudo o que cada um fez na sua vida. Eu cheguei lá na banca com 1 metro de livros, de artigos científicos e tal, e coloquei do lado. Quando a banca viu que eu trouxe todo aquele material lá, eles arregalaram os olhos. E daí eles faziam uma pergunta, eu ficava 10, 15 minutos respondendo. Eu respondia tudo que tinha sobre aquela pergunta. Até que eu nunca mais vou esquecer, o Edilson, o estatístico, foi o último a fazer perguntas, já estava ficando noite e tal. Daí o Edilson falou assim: Klaus, eu só tenho 2 perguntas. Eu sei que você sabe. Então seja sucinto, seja resumido nas tuas respostas. Né? Tipo assim, ele perguntou por perguntar, porque ele sabia o que eu ia responder, como, ele sabia que eu sabia o assunto e tal. Mas o que foi isso, gente? Eu me preparei. Durante mais de um mês eu estudava horas por dia, fora a minha tese, a minha apresentação e tudo. Eu peguei durante um mês, eu me concentrei só naquilo. Né? Eu nunca mais esqueço que eles demoraram 10 minutos reunidos para decidir minha nota. Quando eu estava voltando, depois de 10 minutos, eu pensei assim, bom, tô frito, né? Reprovei. Nem vou voltar para casa hoje. E daí me felicitaram, me aprovaram, me felicitaram que estava ótimo o trabalho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu tive umas rusgas com o meu orientador, né? Inclusive, ele tinha pedido para fazer uma análise estatística que eu não queria fazer, porque ecologicamente aquela análise estatística não trazia nenhuma informação. Inclusive, eu falei com estatísticos. Até falei com um estatístico amigo meu que é agrônomo, então para ajudar mais ainda. Mas ele queria. Eu me lembro, também não esqueço que eu falei antes da banca para ele, professor, se me perguntarem dessa análise estatística, eu vou dizer para perguntar para o senhor, porque até agora eu não sei por que eu fiz essa análise. Não tem significado ecológico nenhum essa análise estatística. Nenhum, zero. Né? Daí ele ficou bravo comigo, etc. Mas assim, vocês têm que estudar bastante, né? Essa foi uma experiência. Agora aprendam tudo que vocês fizeram de errado, né? Aprendam, que nem eu aprendi lá naquele congresso em Foz do Iguaçu. Eu aprendi.
eu tomei uma decisão aquele dia. Toda vez que eu for apresentar um trabalho, eu vou ensaiar 10 mil vezes o trabalho, até decorar. Nem que eu chegue lá na frente e fale, que nem robô. Que nem robô. É melhor eu falar que nem robô do que eu falar merda, falar besteira que nem eu falei aquele dia. Né? Falar tudo errado, esquecer e tal. Então eu aprendi aquela lição. É claro que, gente, aquilo foi há quase 30 anos, alguma coisa nesse sentido, eu não me lembro quando foi. Foi década de 90. Então, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais experiente, né? Lógico, né? Então, hoje, mesmo que eu vá dar aula de alguma coisa que eu nunca dei aula, prepare a aula, eu só preparo uma vez, eu nem ensaio a aula. Por quê? Porque durante o preparar da aula, eu já vou mentalizando na minha cabeça como que eu vou falar, o que que eu vou falar, quais são os pontos mais fortes que eu preciso dar mais ênfase, quais são os pontos que eu não preciso dar tanta ênfase, etc. Então é assim, a gente tem que aprender, isso é importante para todos, todos. Ninguém nasce sabendo. Não acreditem naquele, olha o super talento. Não, ninguém é um super talento, tá? Para chegar onde que as pessoas chegam, precisa muito trabalho, que nem dizia meu pai. Meu pai mal fez colégio, mas ele dizia, você precisa trabalhar bastante para conseguir alguma coisa na vida, né? E tem que, e tem que mesmo, de verdade, né? Assim, pô, eu essa semana, ontem, hoje, a, a, a professora Dani publicou lá no, acho que foi no Instagram da Bione Andrade, né? Algumas coisinhas de vários professores e tinha lá do professor Klaus também, né? Até agradeço, não sei se foi algum de vocês que falou alguma coisa assim, mas é, assim, teve gente, depois eu copiei e coloquei no meu Face, teve gente, pô, ex-alunos, né, alguns de muitos anos atrás, falam, o senhor é inteligentíssimo. Eu gravei isso, mas eu não sou inteligentíssimo. Eu não sou inteligentíssimo. Eu sou uma pessoa normal como qualquer um de vocês. Ah, mas o senhor sabe falar tanto e tal. Sabe por quê? Eu estudo feito um burro de carga. E até hoje, olha, eu diversão. Eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. A Utopia, de Thomas More, que fala sobre o que seriam, na ideia do Thomas More, né, no século XVIII, XIX, fala como seria um país ideal. Eu estou lendo Cabeça de Turco, de Günter Wallraff, que foi é um jornalista alemão, que se disfarçou de turco na Alemanha no final da década de 80, para saber como que viviam os turcos, como eles eram, as pessoas, os alemães eram preconceituosos com os turcos. Tá? E ele mostra todo o sofrimento que ele teve no tempo que ele se disfarçou de turco na sociedade alemã. E eu estou lendo um livro técnico, A Produção Mais Limpa no Brasil, P mais L, que é um tipo de gestão ambiental, subsídios para implantação. De duas pesquisadoras aqui de Santa Catarina. Então, eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Então, o professor Klaus é muito inteligente. Não, o professor Klaus é extremamente esforçado. Extremamente esforçado. Né? Eu até estava conversando hoje com uma amiga via WhatsApp e dizendo, pô, eu adoro ler. E ela disse também, começou a colocar os livros e tal. Parece que, depois de um tempo, parece que vira um vício. Eu chego no final do dia, se eu não li nada, eu fico pensando, eu fiz alguma coisa de errado hoje. O que eu fiz de errado hoje? Né? Então, essa é a grande característica. Posso dar uma dica para vocês, pessoal? Uma dica? Comecem hoje. Terminou a aula, comecem hoje a ler sobre o assunto de vocês, do TCC. Todo dia. Peguem um artigo científico. Lá do Cielo, do Science Direct, daí vocês puxam lá por aquele site que eu não vou falar porque está gravando, né? Vocês sabem, já imaginam qual site que eu estou falando, né? Mas
puxam, é isso mesmo, Jonathan. O Jonathan já manjou aqui. Ótimo. Então, leia um artigo por dia, pelo menos. Tem a biblioteca virtual da Uniandrade, gente. Aproveitem, tem muitos assuntos lá, muito legais, muito legais. Ah, mas não é direto sobre o meu tema, mas que seja algo mais básico, que permita você pensar mais, raciocinar sobre o teu tema. Poxa vida, isso é legal. E outra coisa, a gente tem que ter amor pelo que faz, né? Então, na biologia, a biologia não é simples. A biologia é barra pesada. Se você não tem amor pela biologia, não continua. Não continua, né? Gente, eu, por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia dar aula. Hoje eu posso falar para vocês que dar aula é o meu vício. Parece que eu nasci para isso. Eu sinto falta quando eu não dou aula. É de verdade. E eu sempre estou aprendendo coisas novas, sempre estou aprendendo coisas novas. E eu sempre fico de olho em vocês para saber qual o meu jeito que melhor se adequa aos meus alunos para eles aprenderem mais. Sempre fico de olho. Não é fácil ser professor, né? Acho que alguns de vocês já devem saber disso, né? Não é fácil. Falando em professor, a nossa aula de hoje ficou para a gente discutir sobre o jogo de vocês, tá? Alguém quer discutir, tirar dúvidas, Eu. dicas? Fale, Fernanda, ótimo. Fale. Eu fiquei com uma dúvida. O jogo a gente tem que pensar para a gente apresentar ele online ou para a gente apresentar ele no presencial? Olha, a gente ainda não sabe. Eu espero até segunda-feira ter essa resposta. Mas a gente ainda não sabe. Porque a gente estava em bandeira vermelha e agora foi para bandeira amarela ou laranja, sei lá, e a coisa não está bem. É bem provável que a gente volte para a bandeira vermelha, tá? Então, assim, o que vocês têm que fazer? Tem que fazer duas coisas no jogo. Primeiro, o jogo físico mesmo, tá? Então, é um jogo de tabuleiro, é um jogo de cartas, fazer ele físico, tá bom? Segundo, um caderninho de regras. Se a gente fizer presencial na semana que vem, então a gente vai lá no laboratório e vocês vão jogar para a gente, mostrar e etc. Tá? Se for remoto, então eu quero que vocês peguem a câmera aqui, coloquem lá e olha, se joga assim, se joga assado, etc. É claro que no remoto fica um pouco mais difícil, né, gente? Mas assim, de repente, a equipe pode se encontrar na casa de alguém, um fica com o celular andando assim, como se fosse um cameraman, né? E daí vai mostrando para o resto da turma, né? Então, isso vocês podem fazer, tá? Eu prefiro que seja presencial. Eu prefiro que seja presencial, tá? Entendeu, Fernanda? Entendi. Uhum. Tanto é que a minha equipe, a gente estava até fazendo dois planos, sabe? Um de jogo se fosse presencial e um de jogo se fosse online. E se fosse online, você faria tipo um videogame, alguma coisa assim? Assim, a gente pensou no seguinte: se fosse para o modo online, a gente ia fazer como se fosse um tabuleiro. Só que a gente ainda não decidiu se vai ser um tabuleiro físico ou se vai ser um tabuleiro virtual. A gente pode, não sei, pensar em um site, colocar esse site, mandar o link, e aí um grupinho joga nesse tabuleiro. E isso se fosse online. Daí o nosso tema presencial ia ser tipo um caça ao tesouro, sabe? Onde iam ter dicas espalhadas pelo ambiente e cada dica você tinha uma pergunta sobre um tema de biologia. E aí, se você acertasse, ele ia te dar a dica de onde está o próximo cartilha, entendeu? Seria mais ou menos assim.
Entendi, que legal. Mas pensem se não dá para fazer isso online também. Pensem. Assim, se você não. Como eu falei para você, por exemplo, um da equipe fica com o celular filmando. Se você. Olha, eu E faço. assim, professor, minha equipe mora um em cada canto do mundo. Aí fica meio difícil. A Manu, ela se esconde, ela não mora, ela se esconde. Você não fale assim de Balsa Nova, você respeita o meu mato. Aí se fosse assim encontrar, é meio difícil. Olha, eu, do jeito que está Curitiba, eu daqui a pouco já estou mudando para Balsa Nova, Lapa, sei lá, para algum lugar assim, bem longe, porque Curitiba está ficando muito, muito pesada para o meu gosto. Mas uma outra coisa que vocês podem fazer, pessoal, é gravar um vídeo também, tá? Não tem problema. Me parece que vocês vão ter 15 minutos para apresentar, não me lembro de cabeça. 15 minutos, Vocês vão ter 15 minutos. Então, assim, vocês podem fazer um vídeo de 15 minutos também, como quiserem, tá? Vamos falar, ó, professor Klaus está feliz hoje. O professor Klaus está feliz hoje, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu não vou colocar barreira nenhuma. A única coisa que eu quero é um jogo e as regras do jogo. E que vocês deem um jeito de apresentar. Se a gente conseguir fazer presencial e vocês tiverem feito em um vídeo, não tem problema, eu vou levar meu computador no presencial, a gente passa o vídeo ali. Eu tenho data show, eu tenho o canhão, né, multimídia, eu tenho o meu, levo, a gente apresenta ali, sem crise nenhuma. Professor, mas eu quero fazer um jogo digital no computador. Ótimo, maravilhoso. Ele vai ficar hospedado em tal site. Eu levo meu computador, entramos lá no sistema, não vai ter ninguém lá mesmo. Daí a gente já pega pelo Wi-Fi e assim por diante, tá? Então, assim, estejam totalmente à vontade. Eu não vou colocar restrição nenhuma. Aliás, vou colocar 3 restrições. Tem que ser um jogo didático para usar com crianças, daí vocês têm que falar qual é a série. Tem que ter as regras escritas e 15 minutos no máximo, tá? Essas são as exceções. O resto, como vocês quiserem apresentar, tá ótimo. E até segunda-feira eu falo se a gente vai ser presencial ou online, tá? Ô, Prof, Fale. eu e as meninas, né, a Heloísa e a Karine, a gente achou que já tinha que trazer as regras do jogo e essas coisas. Não, mas se você tiver e quer tirar dúvidas, hoje a aula só de dúvidas. Esteja à vontade. Eu acabei até montando um slide, deixa eu apresentar aqui. Nossa Senhora! Jumanji. O Jumanji dá para adaptar para aula de ecologia. Dá, olha que legal, né? Onde você foi parar? Na Lua. Tá aparecendo aí? Tá começando a aparecer. Nossa, olha que legalzinho. Espírito de aventura. Para qual série que é? Então, isso a gente ainda não viu a série. Tá, mas definam bem, porque os conhecimentos que vocês precisam pro jogo tem que estar ligado com a série, né? Você não vai pedir algo que aquela série nunca teve. Pode passar, pode apresentar. Então, daí é que eu só fiz uma apresentação para quem está no meu grupo, né? Que é a Heloísa, a Karine e eu, a gente é do 7º período. E daí o objetivo didático, que era fazer com que os alunos compreendessem a importância do manejo correto de animais silvestres que passam pelo tráfico de animais. Então, a minha ideia, assim, foi que a gente fizesse, tipo, que os alunos fossem meio que uns super-heróis, assim, e daí eles conseguissem capturar esses animais, e tirar eles do tráfico de animais. E que nem, ó, daí aqui o tabuleiro seria feito por meio de uma caminhada, daí igual os alunos iriam descobrir um traficante de animais silvestres e junto com o IAP eles iriam fazer a reabilitação dos animais para a natureza. Pergunta. Não é pergunta, é uma afirmação. Não é mais IAP, é IAP.
IAT, Instituto Água e Terra. IAT, tá? Não, desculpa, não quis estragar. Não, não foi nada, não. Eu confundi mesmo. Não tem problema. Daí a gente tinha que ter montado as regras já. Então, cada jogador escolhe um animal silvestre para poder jogar. O jogo começa. Eu quero um lobo-guará. Então, o jogo começa arremessando o dado e o valor indicará o número de casas que o jogador deve avançar ao longo da trilha. Até chegar à última casa, o jogador pode cair em casas de cores verdes, azuis, vermelhas ou com caveira. Verdes são neutras, nada acontece. As azuis apresentam uma vantagem para o animal, tendo por consequência o avanço das casas. Próximo slide. Daí as vermelhas, sim, representam prejuízo, perturbação, retornam algumas casas sem jogar. Tá. E quando que o animal se liberta do traficante? Então, aí eu não sei se a gente já começaria, tipo, com as crianças conseguindo pegar esses animais e libertando eles. Isso a gente ainda está trabalhando na ideia. Ótimo, maravilhoso. Adorei tua ideia. Adorei. Porque daí o jogo se passaria com todo o manejo que daí esses animais têm que passar, né? Por todo o manejo que eles têm que passar até voltarem para a natureza ou não. Ótimo, maravilhoso. Ó, vocês podem fazer assim, posso dar umas dicas? Posso dar umas dicas? Assim, pode descompartilhar aí. Pode descompartilhar, daí você consegue me ver. Heloísa, aparece aí, Heloísa. Você também está na equipe. Posso dar umas dicas? Por que vocês não fazem assim? Olha, chegou na Casa Verde, o animal está muito bem de saúde, está feliz, continue mais tanto. Né? Chegou numa casa azul, né? Ele precisa descansar porque foi maltratado. Chegou numa casinha vermelha, olha, sei lá, ele precisa ficar um tempo internado porque perdeu, bateram nele, cortaram alguma coisa dele, coisa assim. Né? Foi bem isso que eu tava na cabeça mesmo. Olha, eu achei a ideia fantástica. Fantástica. Vai que vocês não aperfeiçoam esse jogo e até patenteiam o jogo. O que vocês acham da ideia? Fantástico. É uma boa ideia. Dá para fazer? Ó, por exemplo, quando ele vai numa casa vermelha, significa que ele precisa ficar hospitalizado. Então, fica 2 rodadas sem jogar. Porque ele vai ficar tempo ali. Numa casa azul, né, ele fica um dano menor, então fica uma casa sem jogar, né? Na caveira, o traficante matou o animal, volte lá para o começo. Daí a criança, porque voltar para o começo é triste. Daí a criança viu, matou o animal, é triste, eu tenho que voltar lá, né? Então, ela vai ligar a coisa triste com a morte do animal, que é triste. Né? Sim. Não é uma boa ideia? Olha aí, ó. Preparem o tabuleiro, preparem as regras e tudo. Se for presencial, a gente vai lá e vê ao vivo. Se for remoto, vocês mostram aqui pra gente, olha, funciona assim, mostra o tabuleiro, explica as regras e tal, né? E assim por diante, tá? Pode ser? Tá bom, pronto. Maravilhosa ideia. Vocês estão de parabéns, meninas. Parabéns. Obrigada. Emanuele, Aren, Jonathan, Lucas. Obrigada. Alguma dúvida sobre o jogo? Não, eu sou a dupla da Fer, você já esclareceu. Eu não sabia. Desculpa. Aren, alguma dúvida sobre o jogo, Aren? Eu acho que está tranquilo. Pensei em algumas ideias para implementar, mas tô tentando fazer mais simples, mas a parte do ano que eu vou ter que definir melhor, mas acho que provavelmente para o 6º ano, só tentar adequar os termos. Ótimo, isso é importante. Gente, isso é uma parte básica. Quando o professor Klaus está pedindo um jogo para vocês, um jogo didático com os conceitos de ecologia
para uma certa série. Então, o que o professor Klaus está matando 2 coelhos com uma cajadada só, né? Vocês têm que pensar na parte de ecologia e na parte de licenciatura, né? De vocês trabalharem com as crianças e etc. E assim, não adianta vocês fazerem um jogo para conhecimento, de um certo nível de conhecimento que aquela criança não tem. Ela não vai atingir, tá? A minha esposa é professora do Estado, então ela dá aula de educação física desde a 5ª série, 5º ano, até o ensino médio, tá? Antes do 5º ano ela não dá aula. Mas agora eu volto e meia vejo ela dando aula via remota, né? Então é um sarro e tal. Ela foi ontem e hoje, ela veio até reclamar para mim. Ontem e hoje, 6ª série, 6º ano, ela foi jogar damas com eles. Mas ela queria que eles fizessem, dama não, era trilha, eu não sei qual que era o jogo. Ela queria que eles fizessem, em um papel, a base do jogo, né? Então, ela ensinando, pega a régua, conta assim e tal. Eles não sabiam mexer com régua. 6º ano, eles não sabiam mexer com régua. Professora, a partir de qual ponto da régua que a gente marca o tamanho? Né? Eles não sabiam. Simplesmente não sabiam. Então, assim, daí ela teve que parar, explicar tudo de novo. Então, é importante que vocês façam um jogo em conformidade com aquele ano que vocês se propõem. Independente de qual ano, para mim pode ser até ensino médio. De verdade. Eu não tenho absolutamente nenhuma restrição quanto a isso. A única coisa é que vocês têm que definir para qual ano, né? Então vocês têm que entrar lá nas emendas das matérias do ano e ver se aqueles coisas se encaixam. A ideia da Samantha, da Heloísa e da Karina, né? É isso, né? Vocês, Karine. Vocês 3, né? Sim. A ideia delas é um trabalho assim, que talvez para o ensino médio seja infantil demais. Mas o tema é importante. O tema é importante, mesmo para o ensino médio. E se você for pegar para o 5º ano, por exemplo, é importante também. A criança tem que já, desde pequena, criar criar empatia pelos animais. Sabe? Desde pequena. Então, quando você fala, olha, o cara que tirou lá do meio, tirou esse animal lá do meio da floresta, ele maltratou o animal, agora o animal tem que descansar. Olha, o animal tem que ir para o hospital. Ah, o animal morreu. Isso daí vai marcando a criança. Daí ela chega, não pode pegar animal lá da floresta porque pode morrer, né? Se perguntar no ensino médio, se preferem, deixa eu ver aqui o chat já. Se preferem a aula explicada, o jogo, vão preferir jogar. Aren, posso dar minha opinião sobre isso? Você deixa eu dar minha Claro. opinião? Eu vou ser sincero com você, está até gravando. Eu já dei muita aula com metodologia ativa. É bom eu falar isso com vocês agora, porque vocês têm uma profissão linda, maravilhosa, e um dos aspectos que torna essa profissão linda, maravilhosa, é que muitos de vocês vão ser professores. E isso torna a profissão ainda mais linda e maravilhosa. Mas, assim, metodologia ativa é legal. É legal. Se bem feito, dá certo. Qual que é o problema? Aqui no Brasil, a gente não está acostumado com metodologia ativa. E você tem que acostumar as pessoas com metodologia ativa desde o jardim de infância. Passando por todo o ensino básico lá, do ensino médio, e para, por exemplo, usar metodologia ativa no ensino superior. Esse é um problema. O outro problema, a metodologia ativa por si só não faz milagre.
Tem que ter o professor fazendo a ligação da metodologia ativa com o aluno. Então, o professor está aqui no meio, está aqui metodologia ativa, o aluno, e o professor está aqui no meio. Se não tiver um professor fazendo isso, ela por si só não funciona. Essa é a opinião do Klaus, tá? Do Klaus. Ah, mas o Klaus tem experiência com metodologia ativa? Tenho, muita. Mas muita mesmo. Só que, até por causa dessa experiência, é que eu vou falando, a gente não está acostumado com metodologia ativa. Você chega para aplicar metodologia ativa no ensino médio, no ensino superior, as pessoas se perdem. Eu vou dar o exemplo da gamificação. Ah, gamificação é legal, professor. É. Se você souber separar. Por quê? Que nem o Aren falou, se você dá a opção de aula explicada, né, aula oral e game, eles vão jogar game. Mas eles vão jogar pelo jogo ou pelo assunto? Você entendeu, Aren? Não sei se você está... Não, eu ia falar também que pelo jogo as pessoas iam jogar. Tanto que, por exemplo, eu lembrei que eu tinha um professor que era todo sério e tal, o pessoal não sei se não gostava da disciplina, não gostava dele, mas eu gostava da disciplina e tal. E outra vez em matemática, que matemática já é uma coisa que eu não gostava. Uma vez esses tempos até eu estava lembrando que a professora levou umas figuras geométricas para calcular o volume e tal, com as fórmulas, daí enchia de água, pesava para ver se batia, e eu, tipo, não... Como eu não entendia a matemática, eu já não gostei tanto assim. Agora eu fico pensando, pô, foi uma coisa diferente. Então, mas eu pensando mesmo pelo que eu via, que jogo, qualquer jogo iam pelo jogo mesmo. Tanto que, às vezes, no intervalo, o pessoal levava baralho e tal. Se duvidar, até jogava dentro da sala. Então, essa é a questão, Aren. Vocês vão ser professores, alguns de vocês, então tomem cuidado. Gamificação, por exemplo, é legal, mas a gente não pode perder o objetivo da gamificação, que é aprender a apreender um conteúdo. Agora, se você entrar na gamificação só pelo game, só por causa da diversão, o conteúdo vai ficar em segundo plano. A pessoa não vai captar aquele conteúdo. Esse que é o problema. Agora, eu quero falar uma outra coisa muito importante e está ligado com esse trabalho que vocês têm que fazer agora, para a semana que vem, para mim, o professor tem que ter uma ligação com os alunos. Isso eu não tenho nesses meus 20 e poucos anos como professor. O professor tem que ter uma ligação. Daí, não interessa qual é o assunto. Pode ser o assunto mais difícil, mais chato da face da Terra. O aluno vai atrás do professor por causa dessa ligação. Vocês estão entendendo? E isso é de suma importância para um bom professor. Algumas vezes não dá certo. Algumas vezes não dá certo. Algumas vezes a turma não vai com a cara do professor, o professor ou a professora não vai com a cara da turma, ou com um ou outro aluno da turma. Algumas vezes não dá certo. Mas é assim, o professor tem que ter uma ligação com a turma. E sabe qual é a maior ligação? O amor por ensinar. Quando você tem amor por ensinar, as pessoas vão atrás de você. Elas vão prestar atenção em você. Isso aconteceu comigo na biomedicina. A primeira vez que eu dei aula na biomedicina foi na Uniandrade, 2017, se não me engano. Foi na Uniandrade. Eu nunca tinha dado aula para biomedicina. E o que é biomedicina? Análise clínica. É análise clínica. Mas o que o senhor foi dar aula lá de análise ambiental? A única matéria, fora a saúde ambiental, que biomedicina tem no curso inteiro que se refere a ambiental. É análise ambiental, que é um dos atributos da profissão. Né? Assim, os alunos chegaram na minha aula, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero estética, eu quero análise clínica, eu não quero análise ambiental. Qual o resultado disso? Eu sou um dos professores que mais orienta a TCC
na biomedicina. Eu sempre tenho aluno de TCC. Mas por que isso? Os meus alunos me falam, professor, o senhor fala com tanto amor daquilo lá, que a gente quer fazer isso daí também. Então, cria um vínculo. Cria um vínculo. E isso é importante quando vocês forem para a sala de aula. Ou quando vocês forem apresentar o TCC de vocês. Eu garanto que se vocês forem apresentar, eu acredito nisso, eu amo isso daqui. Nossa, só esse fato vai transparecer uma aura de luz em volta de vocês que todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. E vai ficar impressionado. Então, são coisas que a gente tem que fazer, ou coisas que a gente tem que começar a prestar atenção. Agora, quando o amor do professor, da professora pelo assunto, por dar aula, vem naturalmente, então é mais fácil ainda. É mais fácil ainda. Eu queria ser professor. Quando isso acontece, a aula fica cada vez melhor, fica mais fácil, né? E principalmente o amor pelo assunto, né? E vocês estão numa área fantástica, né? Sem dúvida nenhuma, né? Que nem colocaram lá no... o Klaus é um agrônomo quase biólogo, né? Isso, a primeira pessoa que me falou isso foi uma antiga coordenadora minha em 2002, que eu comecei a dar aula para curso de biologia em 2002. Antes eu já tinha dado aula para alunos de biologia, mas não era no curso de biologia. E daí ela falou assim, o Klaus é agrônomo praticamente biólogo. Né? E daí isso ficou. Né? Ficou. Aliás, se eu não tivesse passado na Federal, eu ia fazer PUC. Naquele tempo não tinha tantas opções, né, que nem hoje. Que naquele tempo não tinha na entrada. Não tinha positivo, não tinha quase nada naquele tempo. Eu ia fazer biologia na PUC. Mas daí eu passei na Federal, e era a minha primeira opção mesmo. Daí eu fui fazer Federal. Mas assim, a biologia nunca saiu de dentro de mim, pelo contrário, né? Ela só cresceu. Então, assim, pontos importantes que vocês devem prestar atenção. E olha, gente, dicas. Quando vocês forem apresentar o jogo também, vocês é que estão decidindo qual jogo fazer. Né? A única coisa é que precisa ser para um ano lá do colégio e tem que ter tema de ecologia. Então, vocês estão decidindo isso. Tá? Então, mostrem amor, mostrem vontade, segurança e tal. O Jonathan, né, fez a observação. Jonathan, se você quiser fazer um jogo, pode ser até online, etc., pode fazer, não tem problema. Se a gente for fazer presencial, eu levo o computador, a gente pega o Wi-Fi, coloca lá na tela, eu levo o data show, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou insistir lá com o pessoal da Andrade para a gente fazer presencial, tá, gente? Eu vou insistir. A única coisa que talvez eles peguem no pé é que talvez a nossa aula tenha que acabar às 8. E daí talvez a gente tenha que começar antes. Vocês têm condições de ir antes das 7 lá? Ir pelas 6 horas? Eu acho que a maioria não. Maioria não? Eu tenho, mas a maioria provavelmente não tem. Então. O Jonathan pode. Eu também posso. Então, de repente, a gente já começa. Eu posso, mas eu sei que tipo, a Manu trabalha, a Luana trabalha, a Amanda trabalha, elas trabalham até o horário mais tarde, né? Mas de repente a gente pode começar às 6h15 e já com aqueles que já estão lá, né? Já estão lá. Daí já vão apresentando os trabalhos. E daí, à medida que os outros forem chegando. Então, eu espero segunda-feira ter tudo certo, isso daí, gente, tá? Mas independente de qualquer coisa, pode ser digital também o trabalho. Fale, Heloísa. Prof, a Luana pediu para mim avisar que ela e a Amanda não puderam entrar na aula, mas elas vão mandar a dúvida do jogo por e-mail. Tá. Se eu não me engano, o Júnior também vai mandar por e-mail. E a Karina, ela não entrou porque ela não estava bem daí. Tudo bem, sem problema. Podem me mandar por e-mail, eu respondo. Eu não garanto que eu vou responder já, mas eu respondo, tá? Eu respondo sem problema nenhum, tá? Gente, posso confessar uma coisa para vocês?
Eu tô ansioso pela aula da semana que vem. Sério, de verdade. Eu tô ansioso. Eu tô louco para ver a criatividade de vocês, os trabalhos, né? Eu tô muito ansioso para ver. Sério, de verdade, tá? Então, assim, é, vamos caprichar bastante e tal. Vamos fazer algo bem legal para a gente discutir bastante semana que vem. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Bom, prof. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o trabalho? Mais alguma coisa que queira tirar? A Heloísa falou que alguns vão mandar por e-mail, sem problema nenhum. Tá? Alguém quer conversar sobre mais alguma coisa? Imagino que não. Samantha quer ir embora. Professor, voltando no que estava falando, ai. Já, Jonathan. Professor, voltando no que o professor estava falando, eu sinto bem isso mesmo. Eu ainda tenho dificuldades para lecionar, mas o amor que eu tenho em ensinar. Se você tem amor, Jonathan, olha, mais na metade do caminho andado, porque ser professor não é fácil. Ser professor não é fácil. Que você quer agradar gregos e troianos, né? Nem a gente falava antigamente, e não consegue. Desculpa. A gente quer agradar gregos e troianos e não consegue. Então, assim, algumas vezes a gente tem que tomar cuidado para não entrar em depressão. É sério, mesmo, de verdade. Eu tive um caso, assim, de uma turma, 60 alunos, que eu levei um pito da coordenação, um tempo atrás, porque 4 ou 5 alunos vieram reclamar. E daí, nossa, eu fiquei muito chateado, porque eu me esforcei ao máximo, né? E daí eu fui conversar com alguns alunos, eu fui conversar com os melhores alunos da turma, os que tiravam nota mais alta. Olha, que aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Esses alunos, como assim, professor? Não, professor, não é assim. O senhor dá uma aula ótima, todo mundo adora. Quem que reclamou? Ah, não sei. Ah, professor, foi daqueles que tiram nota baixa, que nunca vem para aula e tal. Sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado em a gente não se punir também, né? Eu também tinha essa dificuldade até conviver com os alunos. Agora não vejo a hora de dar aulas. É isso daí, Manuela. É isso daí. É isso. Prof, eu vou sair, tá bom? Tá Tchau. bom, então, Samantha. Tchau. Isso é complicado, Jonathan, concordo mesmo. A Heloísa falou aqui, eu não tenho muita paciência na hora de ensinar, acabo fazendo ou dando as respostas. Heloísa, eu vou confessar que no começo eu era meio assim também, tá? Mas a gente vai se educando ao longo do tempo. A gente vai principalmente percebendo como que a gente deve lidar com cada aluno, com cada turma, com cada grupo de alunos, né? A gente vai percebendo. Eu até diria, alguns pedagogos vão bater em mim, mas tudo bem, eu aguento, Rojão. Sabe, mais importante do que metodologia ativa, mais importante do que metodologia ativa, é você perceber os alunos. Isso é mais importante. Ah, aquela turma gosta de aula mais séria. Não, aquela turma gosta de aula mais bagunçada, mais divertida, e etc. O professor Klaus conta as historinhas dele. Já teve turma que eu comecei a ver, essas turmas não gostam das minhas historinhas. Então eu parei de contar historinha. Agora, teve turma que eu contava as historinhas, eles prestavam atenção, um belo dia eu disse, vocês devem estar cheios das historinhas. Daí metade da turma falou assim, professor, a gente fica esperando qual vai ser a historinha do dia, professor. Mas tem turmas que odeiam as historinhas do professor Klaus, né? Então, você tem que perceber cada aluno, perceber cada turma,
E daí você vai... Não é que você vai se descaracterizar ao Klaus, não vai ser mais o Klaus, não. Ele vai se adaptar naquilo que ele consegue se adaptar. Por isso que algumas vezes a gente tem dificuldade com uma turma, uma outra turma. Todo professor tem dificuldade com uma outra turma. Todo professor. Todo. Outra coisa, um coordenador há uns 15, quase 20 anos atrás me falou o seguinte. Ele coordenava um curso numa outra universidade e ele me falou, Klaus, quando um professor é homenageado todos os anos pelos formandos, eu começo a desconfiar. Mas por que isso? Não é legal isso? Ah, tem coisa. Você não consegue agradar todo mundo. É impossível agradar todo mundo. Tá? Então, o professor acaba usando de subterfúgios que nem sempre são éticos, nem sempre são legais, nem sempre são produtivos. Tá? Então, ele me falou isso. Né? E realmente, tem algumas vezes uns professores que usam de alguns instrumentos que não são muito legais, né? Mas assim, perceber o aluno, tá? E quando vocês, por exemplo, vocês pegam um jogo que vocês inventaram e vão colocar em prática numa turma, pode ser que numa turma, no sexto A dê certo, no sexto B não dê certo. Mas será que é o jogo que não está dando certo? Ou a maneira como que você aborda o jogo naquela turma? Isso é o que vocês têm que começar a pensar, tá? Gente, eu não tenho licenciatura, tá? Eu sou agrônomo, eu não tenho licenciatura, mas eu tenho mais de 20 anos no ensino. E como eu amo dar aula, eu sempre observei, poxa, mas isso não é legal, isso é legal, eu devia fazer isso, devia fazer aquilo, não devia fazer isso, e etc. Tá? E é assim que um professor deve ser. Mesmo que ele não tenha licenciatura, é uma dificuldade minha, algumas vezes o fato de eu não ter licenciatura, não ter todo o conhecimento pedagógico como vocês têm, é um fardo para mim até algumas vezes. Mas assim, eu tenho a característica de tentar aprender ao longo do tempo cada vez mais. Mesmo que eu já dei aula há 20 anos, né, eu tenho que aprender, até porque nossas diretrizes são mudadas na prática. A gente aprende muita coisa na prática, muita coisa. Mas não é assim, aprender de qualquer jeito. A gente tem que ter método para aprender. A gente tem que ter bom senso para aprender, né? Eu não vou surgir uma coisa aí eu vou usar, mas aquilo é ruim. Aquilo não vai dar certo. Mas é moda. Então, mas mesmo assim, não vou usar. Então, a gente tem que ter bom senso. A gente pode aprender na prática, deve aprender na prática. Eu aprendi na prática, nunca tive. Eu fui jogado em sala de aula e seja o que Deus quiser. Klaus se vira. Lá no tempo do doutorado ainda. Se vira, Klaus. Se vira. Eu nunca mais esqueço que a primeira turma que eu dei aula foi uma turma da disciplina de Biologia do Solo no curso de Agronomia, lá da Federal, que eu fui professor substituto lá. E a minha primeira prova foi, o que é isso? O que é aquilo? O que é tal coisa? A prova inteira. A média da turma foi 3. De 0 a 10. Foi 3. Daí eu fiquei desesperado, né? Minha primeira turma ia assim, fracasso total. Daí eu perguntei para eles assim, mas como que vocês querem uma prova? Essa prova estava muito decoreba, professor, mas como vocês querem? Eu quero uma prova prática. Daí a segunda prova foi assim, ó, você se formou em agronomia, foi contratado numa fazenda, você tem que fazer isso e tem tais e tais materiais à disposição. Como que você faria? A prova inteira foi assim. A média da turma foi 3, 4. E eu perguntei para eles, mas o que foi? A prova não estava... Professor, a prova estava ótima, uma das melhores provas que a gente já fez. Mas por que essa nota? A gente não estudou. Daí não adianta.
Daí não adianta, né? Mas eu acho que muita coisa da relação aluno-professor, gente, tem com empatia, tem a ver com empatia. Vocês terem empatia com os alunos, né? Não é assim, aluno lá e o professor aqui. Ah, mas eu sou professor, doutor, tenho não sei quantos trabalhos publicados e tal, grande porcaria. A gente continua tendo que ter empatia. Tem que gostar do que faz, exatamente isso. Tá? E apliquem isso no jogo que vocês estão preparando para a semana que vem. Apliquem isso. Comecem a imaginar na cabeça, pô, vai ser legal, eu vou fazer assim com os meus aluninhos, etc. E apliquem isso no jogo. Vocês vão ver que vocês vão ter sucesso. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal mesmo. A professor Klaus fala, né? Puta, meu, que cara que fala que não para, mas nem parece alemão, parece italiano. Eu falo para minha mãe que ela me pegou numa lata de lixo e eu vim de uma família italiana, porque eu parlo muito e uso as mãos e isso e aquilo. Né? Uma família italiana me viu, daí me achou feio demais, me jogou fora e minha mãe me pegou. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus, é só brincadeira, tá? Aliás, deixa eu só falar mais uma outra coisa para a gente terminar nessa aula de hoje. É o seguinte, ontem eu quero deixar bem claro que não tem nenhum fundo político partidário, ideológico, nada. Mas ontem o nosso presidente fez uma declaração muito infeliz, né? Ele quer fazer uma proposta para o Ministério da Saúde de liberar o uso da máscara para quem já teve Covid ou já foi vacinado com a segunda dose, tá? É assim, gente, não funciona assim. Eu estou falando cientificamente falando. Eu estou falando cientificamente falando. Estou falando do ponto de vista científico. Eu não quero saber de ideologia político-partidária. Eu não estou pouco me lixando para isso. Estou pouco me lixando. Eu estou falando de uma informação científica e vocês são técnicos científicos, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Primeiro lugar, que a gente já sabe que tem reinfecção. Tem muitos e muitos e muitos e muitos casos de reinfecção, tá? Então, quem teve uma vez Covid pode ter mais e pode morrer na segunda, inclusive, tá? Já aconteceu isso. Segundo caso, nenhuma vacina no mundo, ela protege totalmente. Professor, mas lá em Nova York estão liberando de usar máscara. É porque lá tem a verdadeira imunidade de rebanho. A verdadeira imunidade de rebanho só se dá com vacina. Isso a gente nem tem certeza absoluta. Pode ser que Nova York caia do cavalo. A princípio está indo tudo bem em Nova York, mas pode ser que Nova York caia do cavalo também, tá? Então, mesmo que vocês já tenham sido vacinados, já tenham tido Covid, agora estão super bem e tal, continuem usando máscara. Gente, a minha mãe, de 81 anos, que é de direita, que era a favor do regime militar, ela já tomou as 2 doses faz tempo e ela fala na cara de qualquer um, eu vou continuar usando máscara e vou continuar fazendo distanciamento social. Tá? Então, a minha mãe, de 81 anos, que teve pouco estudo na vida dela, ela sabe fazer o correto. Tá? Então, vamos deixar um pouco de lado essas falas infelizes, né, que a gente vê de um político em especial, e vamos ser sempre pela ciência, por dados, tá? Por fatos que comprovem realmente aquilo ou não. De ouvir falar, é a mesma coisa. Se for fazer uma auditoria, metade das mortes que está como Covid não é Covid. Tudo bem, me mostre tudo, o prontuário médico dessas quase 500 mil pessoas que morreram. Me mostre os exames, tal, das 500 mil. Daí podemos falar. Senão, o dado que nós temos obtido de forma sistemática, completa, etc., diz que é de Covid. Se não for de Covid, então temos que pegar o prontuário, os exames, tudo, de um por um dos 482 mil mortos. Tá?
Então vamos tomar cuidado com isso daí. Vocês têm que prezar pela ciência também, tá, gente? Eu sempre falo, eu tenho minha fé, mas fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu não vejo Deus, eu sinto Ele no meu coração. E eu vivo isto dentro do meu coração. Covid, eu vejo. Doença, eu vejo. Uma planta, eu vejo. Um animal, eu vejo. Um colêmbolo, eu vejo. Eu meço, eu conto, eu descrevo. Tá? Então, a gente precisa prezar pela ciência, pela maior exatidão possível. Tá bom, pessoal? Legal conversar com vocês. Vocês têm que me mandar calar a boca, gente, senão eu falo até meia-noite. Mas vamos lá. Fechou, pô. Fechou, Jonathan. Gente, obrigado pela presença de hoje. Eu queria que vocês colocassem lá no grupo de WhatsApp, é legal mesmo. Eu queria que vocês colocassem no grupo de WhatsApp, gente, que hoje tem atividade de frequência também, tá? Tem atividade de frequência também. Por favor, alguém pode colocar isso no grupo de WhatsApp, tá? Que tem que responder atividade de frequência também, tá? Senão vai ser falta, tá? E semana que vem também vai ter atividade de frequência. O único dia, deixa eu ver, que não vai ter atividade de frequência é na prova, na avaliação global 2, porque a própria avaliação global 2 vai ser atividade de frequência, tá? Então, semana que vem tem, hoje tem, semana que vem tem, e a outra semana também tem atividade de frequência. Mesmo que a aula seja diferente, a atividade de frequência continua, tá? Eu coloquei na aula de hoje um artigo muito interessante de um jogo didático no tema de ecologia. Deem uma olhadinha lá, de repente vocês podem ter até uma inspiração e tal, como fazer, como apresentar e etc. Tá bom, pessoal? Deem uma olhadinha lá no artigo que eu coloquei para vocês. Vocês vão gostar bastante, tá? Gente, qualquer dúvida, me mandem um e-mail, entrem em contato, tá? E tudo de bom para vocês. Tenham um ótimo final de semana fazendo o trabalho do professor Klaus, né? Para a semana que vem. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Bom Tchau, final de semana para professor. você Boa também. semana. Tudo de Tchau, bom para professor. vocês. Colegas também. Tchau, tchau.